Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 29 do módulo 7 Funções. E agora então pessoal, a gente vai, parabéns a você se você conseguiu chegar aqui. Esse é o último desafio desse módulo, né? E ele vai ser preparatório para o que a gente vai desenvolver na nossa última aula, tá? Então a ideia desse desafio é a seguinte, pessoal. Na verdade eu tenho aqui o Google, né? E qual é o mecanismo por trás dessa pesquisa que a gente faz toda hora que a gente põe uma palavra-chave aqui dentro do mecanismo de busca do Google, né? Basicamente o que está por trás disso é um mecanismo chamado PageRank, tá? Tem outros mecanismos, mas esse é um dos primeiros e foi bastante utilizado pelo Google, tá? Então o PageRank é um algoritmo utilizado pela ferramenta de busca Google para posicionar websites entre os resultados de suas buscas. O PageRank mede a importância de uma página, contabilizando, aí vamos ver, a quantidade e a qualidade de links que apontam para ela, tá? E aí o nosso desafio vai ser o seguinte: imagina que eu forneci para você um certo indicador, uma certa medida da importância daquela página, tá? E você deseja, a partir desses valores, retornar a ordenação e também o valor do PageRank, tá legal? Então a ideia aqui, pessoal, é que eu vou construir um indicador e com esse indicador eu vou fazer uma ordenação das minhas páginas, tá? Então isso aqui basicamente, pessoal, é um problema de ordenação. Então aqui nessa animaçãozinha que a gente está vendo, a gente está aplicando aqui o que a gente chama de Bubble Sort, tá? E a ideia do Bubble Sort é a seguinte: os maiores valores vão para o final da nossa lista, de modo que ao final desse processo, a gente vai realizar esse processo um certo número de vezes, isso vai ficar mais claro depois, e aí ao final do processo a gente tem tudo ordenado. Então pega aquele valor, repara que aqui, pessoal, o que ele está fazendo? Na primeira passada, o maior valor vai ficar na posição final do vetor, o segundo maior valor vai para o final, para a segunda posição do vetor, e assim por diante. Então não é que ele vai pegar um valor e vai levar até o final do vetor. Ele vai percorrer, ele vai passar toda a lista, digamos assim, né? E conforme ele faz uma primeira passada, ele coloca na posição correta o maior elemento, depois o segundo maior elemento, depois o terceiro maior elemento e assim por diante, até que fica tudo em ordem crescente de valor segundo um certo indicador, tá? Muito bem, então vamos fazer o seguinte: primeira coisa que a gente vai precisar, pessoal, para a gente fazer essa tarefa, vai ser uma função que faz a troca de valores, tá? Então eu coloquei aqui um primeiro código, eu coloquei uma primeira lista como exemplo para a gente trabalhar, tá? E aí o que acontece? Eu resolvi trocar esse valor que está aqui para passar para a segunda posição da nossa lista, e o que está na segunda posição vai para a primeira, tá? Que está sintetizado nesses passos. Só que esses passos têm um problema, eu vou mostrar para vocês qual que é o problema, tá? Se eu fizer exatamente o que eu estou falando aqui, então eu vou pegar aqui o elemento que está na posição 0, na primeira posição, na posição 0 de lista 1, e vou passar esse valor para a segunda posição, ó. Escrevi, tá? Como vocês podem reparar, pessoal, eu joguei fora, eu escrevi em cima da onde estava o valor menos 6, então eu perdi esse valor. Porque agora se eu pegar e fizer lista 1, né, o elemento que está na segunda posição do vetor, que sobrescreveu, passei o valor em cima, né, do que estava antes, que era menos 6. Se eu pegar esse valor e copiar para a primeira posição, para o índice 0, vocês reparem então que eu vou só copiar o valor 8. Mas eu perdi esse valor 6, tá? Então isso aqui não está correto. O que eu preciso então, pessoal? Eu preciso de uma variável temporária intermediária, para a qual eu vou copiar temporariamente o valor que está na primeira posição da minha lista, na posição 0, né? E aí sim eu posso seguir aqueles passos, tá? Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que está na posição 0, vou passar esse valor para uma variável temporária, e agora sim eu posso passar o que está na segunda posição para a primeira posição, sem problema de perder informação. Por quê? Porque depois eu vou recuperar essa informação aqui, ó, na variável temporária para passar para a segunda posição, tá? Então vamos mostrar isso passo a passo, ó. Então o primeiro passo, eu fiz uma cópia do valor que estava na primeira posição para a variável temporária, que é esse comando aqui, tá?
Depois que eu fiz esse comando, agora eu já guardei essa informação na variável temporária. Agora eu vou pegar o valor que está na posição 1, que é menos 6, e vou passar para a primeira posição, tá? E aí, veja que aqui eu perdi o valor 8, em princípio, mas aqui ela está guardada aqui, ó, essa informação está guardada aqui, tá? E agora sim eu recupero essa informação, passando o valor para a segunda posição. Então eu consegui agora, pessoal, fazer a troca de posições. Repara que aqui, ó, é 6 no lugar do 8, menos 6, né? E onde era menos 6 está o valor 8, tá? Então eu tenho que executar esses passos aqui, eu tenho que ter essa variável temporária, porque senão, do contrário, eu vou ter problemas, eu vou perder informação, tá? Como é que eu posso codificar isso, pessoal? Aqui eu posso ter uma função troca, tá? E essa função troca aqui, eu fiz de um jeito que resolve um problema pra gente, tá? Qual que é a ideia? Você passa a lista, passa a referência da lista, passa a posição I, passa a posição J, tá? E se você não sabe a diferença entre valor e referência para a lista, vai aparecer um card aqui em cima para você olhar isso, porque isso é uma questão perigosa, tá? Dá uma olhada nessa questão aqui. A gente está usando a referência porque a gente não quer copiar, não quer alterar a cópia da lista, e sim a própria lista, tá? Muito bem. Aí agora, pessoal, veja o seguinte, eu tenho um if aqui, ó, e esse if é importante para eu fazer a troca apenas se somente se esse elemento aqui, ó, for maior do que esse. Por quê? Porque indica que ele está na posição incorreta, pelo menos olhando esses dois pares aqui de posições, tá? Então eu tenho que fazer essa troca de fato. Então isso aqui é a nossa troca de fato, e eu impus uma condição que é referente, uma condição lógica, que é referente a, de fato, esses dois elementos estarem na posição incorreta. Eu só faço a troca se estiver na posição incorreta, tá? E aí um detalhe importante que eu gostaria de chamar a atenção é que sempre você tem que fazer essa verificação antes dessa troca para o problema de ordenação. Aqui, tá? Eu fiz e coloquei essa condição lógica embutida aqui da nossa função troca, tá? E aqui você vai ter que passar quem que é I e quem que é J, tá legal? Então, só para a gente mostrar como é que ficaria usando essa função, pessoal, essa questão da troca, e eu vou usar várias vezes essa função da troca para colocar esse valor 8 na posição correta. Como ele é o maior valor, a posição correta dele é no final da nossa lista. Então vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma primeira comparação entre 8 e menos 6. Faço a troca, fiz a troca. Depois que eu fiz a troca, pessoal, eu vou analisar o elemento que está na posição 1 e na posição 2. Então o 8 está numa posição incorreta, faço a troca também. Fiz a troca. Legal. Agora eu vou analisar os elementos que estão na posição 2 e 3, e se for necessário eu faço a troca, que é o caso também. Fiz a troca, tá? E aí agora, pessoal, o que aconteceu? Vamos fazer um resumo, ó. Eu tive que aplicar 3 vezes a operação de comparação e troca, tá certo? Então, no caso aqui, eu fiz quantas comparações? Operações de comparações e trocas, no caso, né? N menos uma, onde N é o número de elementos que eu tenho aqui na minha lista. Então, na verdade, se eu tiver 4 elementos na minha lista, eu preciso, nesse caso aqui, que é o pior caso, né, em que o elemento maior estava na primeira posição e ele teve que andar até a última, eu preciso de fazer 3 comparações, tá? Então, esse é o número de comparações para que o maior elemento, ao final dessas 3 comparações, fique na posição correta, tá? Agora, eu poderia fazer o seguinte, pessoal, uma outra observação. Esse troca, repara que o comando está repetindo. E tem um padrão aqui, 0, 1, 1 e 2, 2 e 3. Ora, quando eu tenho repetição, eu posso usar o que mesmo? Laço. Então é o que eu vou fazer aqui, ó, pessoal. Eu aproveito que há uma repetição desse comando, só que não é o mesmo comando idêntico, tem uma variação nos parâmetros. E essa variação, eu posso usar o quê? Eu posso usar um range, né? Como é que funciona esse range aqui, pessoal? É uma lista, é como se fosse uma lista, não é bem uma lista, mas eu vou ter valores de 0 até 4 menos 1, que vai dar 3, né? Então ele vai fazer 0, 1 e 2, tá? Ele não vai até o 3 aqui, tá certo? Para esse caso. E aí o que acontece, pessoal?
Quando eu tiver que fazer a aplicação dessa troca aqui, eu vou substituindo esses possíveis valores de i que estão dados nesse range, e ele vai automaticamente executar esses 3 comandinhos aqui. Vamos ver como é que isso funciona? Então vamos lá, ó. Eu peguei aqui o nosso índice i está no início, né? Eu comecei o meu laço for, e o meu range aqui está de 0, vai de 0 a 1 e 2, tá? Legal. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou começar do 0, i igual a 0, e aí eu vou fazer a troca do i igual a 0 para o 0 mais 1, que vai dar 1, né? Então eu vou trocar o elemento que está na posição 0 com o elemento que está na posição 1. São esses dois elementos aqui, ó, pessoal. Tá? Muito bem. Isso eu vou fazer para o i igual a 0. Tá certo? Muito bom. Então agora, o que eu fiz? Eu fiz a troca, eu já tenho uma nova lista, já tenho uma nova ordem aqui, tá certo? Só que agora o meu i é igual a 1, dentro daquele range que vai até 2, tá? Então o que vai acontecer? O meu i vai ser 1 e o meu i mais 1 vai ser 2. Então, eventualmente, se for necessário, lembra lá do nosso if, eu faço essa troca. E é necessário porque este valor é maior do que esse. Então, ele tem que se mover em direção ao final da lista. Faço a troca, fiz a troca aqui, ó, e o resultado dessa nossa lista é esse resultado aqui, ó. Já está aqui, tá? E agora eu vou usar o i igual a 2. Então, i igual a 2 e o i mais 1 igual a 3. Veja que é necessário fazer a troca, que vai ocorrer de fato a troca, porque esse valor é maior do que este. Então agora eu vou fazer mais uma vez a troca. O nosso i agora já foi 2, esse range acabou, eu terminei, não faço mais nada, e ao final desse processo eu vou ter o 8 na posição correta, pessoal. Tá? Agora, veja, eu coloquei até aqui, então, pessoal, o maior elemento na posição correta. E se fosse o segundo maior elemento, quantas operações eu devo fazer? Então eu vou começar do início do vetor, porque o segundo maior elemento poderia estar nessa posição. E aí eu faço, se for necessário, uma troca entre o elemento que está na posição 0, que é o menos 6, com o elemento que está na posição 1, que é o 7. Tá? No caso não é necessário, então eu mantenho. Agora eu vou fazer o segundo passo, que é comparar e ver se esse elemento da posição 1, que está na posição 1, deve ser trocado com o elemento que está na posição 2. Tá? O elemento 7 é maior, então eu faço a troca. Tá? Vou fazer a troca. E aí, ao final desse processo, pessoal, o segundo maior elemento já está na posição correta. Ah, mas por que você não comparou com esse? Porque esse aqui eu já sei que também está na posição correta, porque ele é o maior elemento, né? E a primeira sequência de trocas que eu fiz garante isso daqui, que ele está na posição correta, tá bom? Então veja o seguinte, agora, pessoal, para achar o segundo maior elemento, eu tive que fazer n menos 2 operações de comparação e troca, eventualmente, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu fiz o i variar de 0 até 1, e o i mais 1 foi de 1 até 2, para fazer essas trocas e deixar esse valor na posição correta. Eu posso resumir isso, pessoal, com um for muito próximo do que eu já tinha feito antes, mas a diferença fundamental é que esse for agora é n menos 2 comparações. E antes eu tinha n menos 1 para o maior elemento, tá? O primeiro maior elemento era n menos 1, o segundo maior elemento é n menos 2, né? Então vocês estão vendo um padrãozinho aí, hein? E eu vou fazendo a troca de i para i mais 1, de 0 até n menos 2, tá? Isso aqui vai dar para a gente, então, pessoal, ele vai fazer o i variar de 0 até 1. O range dele vai ser esse, tá? Agora, eu vou passar um pouquinho aqui, pessoal, sem mais detalhes, para o terceiro maior elemento. O terceiro maior elemento, o que vai ser? Eu vou realizar n menos 3 comparações e eventuais trocas, ou seja, isso vai dar uma comparação, né? E eu só vou aplicar uma vez esse comando para saber se o elemento que estava aqui deve ser trocado ou não, tá? Repara que não tem troca, não preciso fazer, mas eu preciso fazer a comparação, porque pode existir algum caso em que isso é necessário, tá? E aqui o nosso for vai de 0 até n menos 3,
Tá? Então veja, eu tinha n menos 1, deixa eu voltar um pouquinho aqui, ó, n menos 1, n menos 2, que é o que está dado aqui, e aqui n menos 3, pessoal. Está aqui um n menos 3, tá? Então eu poderia resumir isso, pessoal. Como é que eu posso resumir isso? Para garantir que o primeiro maior elemento, o maior elemento no caso, vá para a posição correta, eu preciso fazer esse for aqui, tá? Para garantir que vai até n menos 1. Para garantir que o segundo maior elemento vai para a posição correta, eu preciso fazer esse outro for com n menos 2. Legal. Para garantir que o terceiro maior elemento vai para a posição correta, eu preciso fazer n menos 3 e o 2 vai para cá. Tá legal? Então, com isso, pessoal... Ah, mas esse aqui não precisa fazer nada? Não. Porque se esse está na posição correta, esse está na posição correta e esse também, automaticamente esse único elemento que sobrou também vai estar na posição correta. Se todos estão, o último que restou também tem que estar na posição correta. Por uma questão de lógica. Tá? Agora, será que eu poderia escrever, em vez de escrever um for, outro for, outro for, eu não poderia resumir isso? Veja que eu tenho uma repetição de for, cuja única diferença aqui, pessoal, é esse n, que está variando n menos 1, n menos 2. Está vendo que tem um valor aqui que vai aumentando? 1, 2, 3. Opa, eu poderia fazer o uso de um range, talvez, aí, né? Um índice que varia com um certo range. E é o que eu vou fazer, então, pessoal. Então, agora, ó, eu vou pegar e vou fazer um for que controla, que repete esse bloco que tem um outro for. Tá legal? Então, veja como é que é esse for. É um range, aqui eu tenho um range, que vai de 1 até n, onde n é o tamanho do nosso vetor, que é 4. Opa, então deixa eu voltar aqui. E só que o range, lembra o seguinte, pessoal, eu ponho o n ali, mas ele não vai até o n, o limite superior, ele vai até o superior menos 1, limite superior menos 1, que é 3. Então ele vai fazer esse range aqui para o valor 1, e quando ele faz para o 1, esse valor j aqui, ó, vira 1, vira esse for aqui. Então, para o j, eu automaticamente gerei esse for de i, de n menos j, que é n menos 1, gerei esse bloco de código, tá? Para j igual a 1. Para j igual a 2 eu tenho esse outro bloco, e para j igual a 3 eu tenho esse outro bloco. Eu vou fazer passo a passo com vocês, vocês vão entender, ó. Então eu tenho essa lista aqui, tá, pessoal? O que eu faço? Eu estou aqui no nosso j igual a 1, valor de j igual a 1. O i correspondente vai ser o quê? Aqui é sempre len, né? Lembra aqui, ó, len, que é n, menos j, que aqui no caso, se o j é igual a 1, então é menos 1, tá certo? Para esse j, para esse valor de j, é como se eu estivesse aplicando esse for de i aqui, pessoal, estivesse usando esse for de i para j igual a 1, ou seja, n menos 1, que vai nos fornecer esse carinha aqui, ó, esse for, cujo papel é deixar o maior valor na posição correta. Agora, para j igual a 2, pessoal, o que eu vou ter? Para j igual a 2, eu vou ter o i len menos 2. Isso significa, ou equivale a escrever um i que vai de 0 até n menos 2, o range, tá certo? E com isso, automaticamente, eu deixo o segundo maior valor da nossa lista na posição correta, tá? E para finalizar, eu tenho j igual a 3. O j igual a 3 aqui vai nos fornecer n menos 3, né? O i nosso vai ser variar de 0 até i menos 3, tá certo? N menos 3. E com isso eu vou colocar o terceiro maior valor da lista na posição correta. Ao final desse processo, a minha lista está ordenada em ordem crescente. Consegui fazer isso com um código extremamente compacto e inteligente, né? Basta utilizar as informações de forma correta para você conseguir fazer isso da maneira adequada. Aqui você tem um quadro resumo do que a gente está fazendo, passo a passo, que pode ser útil para você parar, entender, refazer, enfim, assistir várias vezes o vídeo e perceber os padrões que estão aqui
dentro desse código simples, pequeno, porém intrincado, né? Ele é elaborado, né? Então, pessoal, com isso, a gente já viu a maioria dos conceitos que são necessários para a gente conseguir resolver esse problema, tá? Repara que a gente resolveu uma parte, que é a questão da ordenação. Só que além da ordenação, a ordem que eu vou ter das minhas páginas, eu preciso retornar também o valor já devidamente alterado na sequência, né? Com a sequência devidamente alterada, do PageRank de cada página, tá? Então isso aqui, eu já coloquei alguns dos requisitos importantes para a gente fazer esse desafio, para a gente codificar, mas vai ter alguns detalhes de implementação que a gente vai colocar, que a gente vai adicionar na próxima aula, que vai ser a última aula, que vai encerrar esse módulo 7. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa apresentação vai estar na descrição do vídeo. Não esqueçam de curtir, de compartilhar, porque quanto mais pessoas souberem desse curso, mais chance elas vão ter de se preparar para serem bons programadores, para poderem usar a linguagem Python para resolver problemas do dia a dia, seja de organizações, problemas delas, enfim, para boas tomadas de decisão. Muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham gostado e espero vocês na nossa última aula do módulo 7, hein, pessoal? Não percam. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.